Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Papo TN, começando em mais um domingo aqui através das plataformas de vídeo, do site TN Online, através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Tribuna a Yalorixá Joilda Pereira de Jesus, ela que veio da cidade de Arapongas aqui para dar uma entrevista pra gente, para falar a respeito da história dela, para falar a respeito das tradições da religião de matriz africana e para dar uma aula aqui pra gente, viu? Porque eu já conversei com ela aqui nos bastidores, essa mulher tem muita história para contar. E Yalorixá Joilda, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo TN, seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, bom dia, Ecaraó, meus respeitos, né? Gostaria de estar iniciando e agradecendo a toda a minha ancestralidade, a todas aquelas que vieram e aqueles antes de mim, para estar aqui hoje nesse lugar de fala e poder estar passando um pouco do que é a nossa vivência, do que é a nossa tradição, do que são as nossas lutas diárias enquanto mulher, mulher preta, candomblessista, mulher de religião de matriz africana. Eu que agradeço, Aline, o seu convite e a TN Online. Eu sempre falo aqui no Papo TN, vocês já estão acostumados com isso, né? Que eu amo trazer mulheres empoderadas para dar entrevista aqui e passar aí a sua mensagem, dar o seu exemplo e inspirar outras mulheres que estão nos assistindo, e não só mulheres, né? Todo o nosso público. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande estar recebendo a Yalorixá Joilda aqui hoje. Vou fazer uma breve apresentação dela aqui, tá? Doutora honoris causa, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse título. Conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas e representante do povo de terreiro e população negra. Eu esqueci de alguma coisa? Não, tudo isso mesmo? É tudo isso e um pouco mais. E Yalorixá Joilda, eu quero começar, então, falando das suas origens. De onde você veio, como que você veio para Arapongas, porque a gente percebe no seu sotaque que você não é pé vermelho, que nem a gente, é vermelho, né? Você não é pé vermelho. Você veio de onde? Qual a sua origem? Aline, é muito importante essa sua pergunta para mim, porque ter a oportunidade de falar das minhas raízes, né? O lugar onde nasci, de onde saí e onde estou hoje. Eu nasci em Itaberaba, é uma cidadezinha da Bahia, no Nordeste. Tenho muito orgulho do lugar onde nasci, né? E muito orgulho de ter feito toda essa trajetória, ter chegado até Arapongas. Quando falei para a minha família que estaria vindo para Arapongas, Paraná, eu não sabia, não tinha a menor ideia de onde ficava Arapongas. Me perguntaram, você não tem medo? Né? E aí eu me lembrei do momento em que muitas pessoas me perguntavam, você quer ser o quê quando crescer? Né? Então, tem adultos que costumam fazer esse tipo de pergunta. E eu dizia, eu quero ser bailarina. Olha! Né? O meu sonho era ser bailarina, né? E ser do candomblé. Candomblé é um balé, Sim. Não deixa de ser um balé. As danças dos orixás, né, se remete a toda um movimento do corpo, né? Toda a ritualística desse movimento. A dança é uma forma de adoração, né? É uma forma de contar a história. Sim. Seria a forma de contar a história daquele orixá. E chego em Arapongas, estou aqui há 27 anos. Hoje, com 54 anos, já estou indo mais para o pé vermelho, mas jamais vou perder as minhas raízes, minhas tradições do meu lugar de nascimento. E como que foi esse convite para vir para Arapongas? Existiu um convite? Como que foi isso? Você está lá no interior da Bahia e de repente vem para o Paraná? Nada acontece à toa. Com certeza. Né? Ninguém cruza a nossa vida à toa, tudo tem um porquê. Muitas vezes não temos essa compreensão, não entendemos, mas tudo faz um sentido lá na frente. Fui convidada lá na Bahia para trabalhar com uma empresa que havia saído de Arapongas. E esse convite para trabalhar
ser colaboradora era exatamente porque eu conhecia a área comercial, muito bem a área comercial e a questão de fornecedores. Sim. E um grupo de profissionais de uma empresa aqui de Arapongas, da linha de movelaria, foi dar um treinamento. E nesse treinamento eu conheci o meu esposo. Eu já tinha 3 filhos, já de um casamento onde já era viúva, né? O pai dos meus filhos faleceram. E nesse trabalho eu vinha conhecer o Sérgio, né? Que eu digo, ele não é o meu marido, ele é meu amigo, é o meu companheiro que me trouxe, acreditou em mim e eu acredito nele até hoje. Que lindo. E junto comigo estamos aí, sempre me apoiou em todos os projetos. Eu levei num terreiro de candomblé, porque ele queria conhecer na Bahia um terreiro de candomblé, e ele se encantou com a religião, né? Ele não é religioso da religião do candomblé, Sim. mas ele respeita e ama. Isso muito. É importantíssimo. Ele respeita e ama. E é engraçado que quando nos conhecemos, ele me perguntou, eu perguntei a ele, eu disse a ele, você nunca me peça qualquer outra coisa, mas nunca me peça para deixar o meu orixá. Porque no dia que você pedir para abandonar o meu orixá, aí nesse dia você vai ficar sozinho. Eu brinco muito isso com ele, porque são 27 anos. Então, são 27 anos contando histórias, né? É uma trajetória de vida junto com ele, onde ele mais vivencia a minha vida. Sim. Né? Ele passou a cuidar de mim, para que eu pudesse cuidar dos outros. Né? Porque você precisa ter um apoio. Sim. Dentro da família, você precisa ter uma sustentação, porque cada dia é um dia, nenhum dia é igual ao outro. Né? E ele sempre foi aquele amigo, aquela pessoa que esteve sempre me encorajando, né, dentro da missão que eu trouxe, né, e cumpro até hoje, busco cumprir essa missão com a maior lisura possível, né, dentro da essência do orixá. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, eu ia falar da religião um pouco mais à frente, mas eu acho que é um momento oportuno agora. Ialorixá, você estava me explicando o que significa essa palavra, né? Eu achei tão bonito, explica pra gente o que significa. Ialorixá, essa palavra é uma palavra iorubá, né? Iá quer dizer mãe, orixá, mãe do orixá. Então, nós, quando temos os nossos filhos carnal, são os nossos filhos carnal, são os filhos consanguíneos. E dentro das religiões de matriz africana, dentro do candomblé, para você ser mãe, você precisa primeiro se tornar mãe, ou seja, você entra na religião enquanto um abiã. O abiã é aquela pessoa que vai estar ali no dia a dia, conhecendo a religiosidade, as tradições, as vestimentas, toda a educação, comportamento, a nossa língua, né, a nossa culinária, toda a nossa hierarquia. Né? O candomblé ele é todo pautado em hierarquias, ele é pautado do mais velho para os mais novos. Existe uma responsabilidade por parte de todos os mais velhos de um ebé, de ajudar a formar os seus mais novos, que os mais novos de hoje serão os mais velhos de amanhã. E o Ialorixá é exatamente isso. Abaixo do orixá, dentro de uma casa, de um axé, ela que vai ter a maior hierarquia é a mãe, né, mãe dos orixás, porque o orixá ele nasce na nossa mão, e nós vamos ali, enquanto aqui no Aiê, na terra, Aiê é terra, vamos estar cuidando desse filho e desse orixá desse filho. Tem toda uma linguagem própria, as vestimentas, eu achei maravilhosa. Quando eu cheguei ali na recepção que eu fui receber a Ialorixá, que eu vi as vestimentas dela, eu fiquei encantada, como são bonitas, né? Como vocês se preparam mesmo no dia a dia. Realmente, assim, é uma cultura encantadora. E eu acredito, Ialorixá, que as pessoas deviam conhecer mais, né? Conhecer melhor
Aline, as nossas vestimentas, os nossos fios sagrados, né, todos os adereços que utilizamos, ele tem um porquê. Através da vestimenta, da forma de se vestir, nós nos reconhecemos, nós sabemos quem é a pessoa, de qual casa, qual axé ela pertence. Existe a questão da hierarquia, da idade de santo, quando você se torna um homo-orixá, uma pessoa que já nasceu para o orixá. Então, você ali tem a graduação, até mesmo na forma de como está se vestindo. Uhum. Então, é uma formação. A religião, o candomblé, né, religião de matriz africana, ela é uma religião formadora, né? Ela forma pessoas para a vida, né? E essa formação, ela se dá na oralidade, ela se dá na culinária, ela se dá na vestimenta, ela se dá na hierarquia do respeito, sempre do mais velho para o mais novo, porque é uma religião que você transmite o saber. Sim. Né? De tudo que você já viveu. Então, por mais que existam livros, né, que antropólogos tenham escritos, ou até adeptos das religiões, você precisa vivenciar. É aquele conhecimento que é passado através da oralidade. Da oralidade. Seja, toda essa ancestralidade vem através dessa oralidade, e isso vai formando as pessoas dentro da tradição, dentro da religião. Isso é muito bonito. Isso mesmo, Aline. Isso mesmo. E dentro de todo esse universo, de toda essa tradição, existe também a questão dos trabalhos sociais, né? Que é um princípio, eu acredito, de toda crença, de toda religião, o amor ao próximo, né? Ajudar ao próximo. E eu gostaria que você falasse um pouco, Yalorixá, a respeito desses trabalhos sociais que você tem realizado, não só em Arapongas, mas fora da cidade também, né? Sim. Como falar da religião do candomblé, uma casa de axé, e não falar de trabalho social? Nós falamos de acolhimento, né? Nós acolhemos com amor, acolhemos a qualquer pessoa que cruze o portão do terreiro, dos nossos espaços, nossos templos religiosos. Nós acolhemos ali o ser humano, acolhemos o orixá, né? Então, por isso, Mãe de Santo, né? Yalorixá, né? Porque nós acolhemos o orixá da pessoa, mesmo que ela não seja da religiosidade, da religião, mas quantos que são de outras religiões nos buscam para uma orientação, para desabafar. Deixa eu fazer uma pergunta de uma pessoa completamente leiga. Quando a senhora fala nessa questão do acolher o orixá da pessoa, vocês enxergam o divino em cada indivíduo, é isso? Exatamente. Então, nós enxergamos, não é a roupa ou a posição social daquela pessoa, mas é o orixá dela. Por Entendi. Esse motivo que as casas de candomblé, os terreiros de candomblé, ele vai acolher indistintamente a pessoa, vai fazer o cuidado necessário naquele momento. Se ela se sentir bem em ficar, ela fica. E após esse cuidado, ela é livre para ir para onde ela quiser. Mas aquele momento fica marcado na vida dela, que é o momento onde muitos, a maioria, quando chegam à nossa casa, eles já não têm mais sentido para continuar vivendo, né? E ser recebido, ser acolhido dentro da casa, onde nos dispomos a ouvir essa pessoa, a conhecer a história de vida dela, né? Desde o momento em que ela estava no ventre da sua mãe, como que se deu a constituição dessa família, para entender as vulnerabilidades dessa pessoa. E ali poder consultar o Eridilogum, também conhecido como Meridilogum, que é o nosso jogo de búzio, o oráculo sagrado, no qual nos orientamos para fazer esses cuidados. Fazemos esses cuidados e devolvemos essa pessoa ao mundo curada no sentido, não no sentido de estar praticando milagres, mas sim, fortalecida.
ela se autocurar, ela se entender, olhar para dentro dela, ela se compreender e ela poder lidar com a vida dali em diante, sabendo que ela precisa, ela vai ter adversidades e que ela tem o orixá, ela tem um divino dentro dela, né, Deus e o orixá, que vai dar a força necessária que ela precisa para continuar a caminhada dela. Isso é tão importante, né, para todo ser humano ter esse fortalecimento espiritual, né, porque nós vivemos dias, não saímos ainda da pandemia, né, mas Não. vivemos tempos tão mais difíceis do Sim. que estamos vivendo agora, né, agora a gente está caminhando aí, se Deus quiser, para o fim dessa pandemia, mas todos fomos impactados, né, pela reclusão, pelas pessoas amadas que perdemos, né, por todas as situações que a pandemia trouxe, e eu creio que, assim, é extremamente importante o ser humano ele ter essa orientação espiritual, ele ter esse acolhimento espiritual e esse entendimento, né, do divino que habita em cada ser para seguir em frente, né, para se fortalecer para os desafios da vida, não é? Com certeza, Aline. Como que nós, enquanto seres humanos, podemos viver sozinhos? Nascemos para viver de forma coletiva. É como eu enxergo a vida. Uhum. Independente, com todas as diversidades, independente, né, de todas as diferenças culturais, religiosas, né, as questões de raça, cor, nascemos para vivermos de forma coletiva. Nascemos para uns ajudar os outros, né? Somos o ser mais complexo e que tem a possibilidade, a condição de evoluir diariamente, né? E quando falamos de um trabalho social, falamos daqueles que estão ali, muitas vezes, longe dos olhos de gestores, porque os gestores, muitas vezes, eles ficam em seus gabinetes e, muitas vezes, eles não sabem o que está acontecendo. Então, dentro da nossa comunidade, nós temos esse papel. O terreiro tem esse papel, com toda a comunidade em torno dela, de saber como as pessoas estão, se elas estão bem, se elas precisam de alguma coisa. Você está ali, você vê que alguém não aparece há alguns dias, você já se preocupa de procurar saber o que está acontecendo, Uhum. o que está precisando, né? E esse cuidado no pós-pandemia, ele vem a se acentuar mais ainda. Esse período da pandemia, desde 2020, foi, se eu não me engano, dia 18 de março de 2020, ela foi simplesmente só acentuando mais o problema que já existia, principalmente na questão da saúde mental das pessoas, né? Ela estava adormecida, e aí vem a pandemia e acorda, né? E quantas pessoas que ficaram órfãos de pai, mãe, e famílias inteiras, né? O medo, né? Você não saber se você está ali contaminado, se não, até se decidir a questão da burocracia, se tem vacina, se não tem vacina, Sim. se dá para vir e não dá. Então, assim, foi uma luta muito grande entre a ciência e o homem, Sim. esse momento, para não se perder mais de 670 mil mortes, né? Poderia se ter evitado muito mais. Sim. E são momentos, esses momentos como do início da pandemia da Covid-19, esse vírus SARS-CoV-2, foi para nos mostrar um divisor de águas, que o homem ele precisa fazer uma autorreflexão, uma releitura dele, voltar a se reconectar com a Mãe Terra, Sim. né, com a ancestralidade dele, para que ele consiga se curar de tudo isso. A pandemia, eu costumo dizer que ela vai ficar muitos e muitos anos conosco ainda, mas somos nós que vamos ter que nos curar. E nos curar de que maneira? Como que você cura alguém? Né? Você precisa
ter boas energias, você precisa ser uma pessoa positiva, você precisa dar o auxílio para o outro, né? Assim como você também precisa ser auxiliado, fazer Sim. o autocuidado, né? Você precisa ter um olhar mais holístico, um olhar mais humanizado, né? E hoje estamos num mundo onde estamos vendo aí desastres da natureza, guerras, pessoas morrendo em massa, e é muito triste tudo isso. Então, temos sim que fazer um trabalho social, temos que fazer um trabalho social de promoção da paz, temos que fazer uma desconstrução das demonizações que são feitas com as religiões de matriz africana. Eu realizo palestras, não tenho nem mais o número de palestras que já realizei dentro de instituições de educação públicas e privada, e dentre outros espaços. Isso é importantíssimo. Né? Levar o conhecimento sim, é fundamental. Falando das religiões de matriz africana, com ênfase na religião do candomblé, trabalhando a Lei 10.639, que é uma lei federal, né, que é obrigatória, mas dificilmente você vê alguém trabalhar, até por conta do racismo estrutural e institucional. E aí você vai na sala de aula junto com aqueles alunos e você mostra que as religiões de matriz africana, ela só te ensina o quê? Que o orixá são forças da natureza, são energias, é o divino que está dentro dela, e ela saber despertar, colher uma folha e saber despertar o poder dessa folha para a cura. Né? Então, isso não é feitiçaria. Sim. Né? As nossas mães lá atrás, a todas aquelas que vieram antes de nós, quando não existiam médicos, enfermeiras e enfermeiros, né? Então tinham seus saberes. A cura que vem da natureza, né? Exatamente. Toda cura vem da natureza. Toda cura vem da natureza. Né? Então, esses trabalhos sociais são essas palestras que são ministradas, fazendo toda essa desconstrução e mostrando que as religiões de matriz africana não existe diabo, não existe demônio, até porque nós não sabemos o que é diabo e demônio. Exato. Né? Existem divindades, né? As divindades que cultuamos, trazidas pelas princesas Yanassô, Yadetá e Akalá, junto com o Babalaô, Bombocheu, Bitcor, né? Que começaram ali em 1820, na Baixa da Barroquinha, a tocar para suas divindades. Os os escravizados, sim, eles tinham a labuta do dia, né, carregavam fardo, peso do trabalho escravo, sem nenhum tipo de remuneração. Então, as dores deles eram acalentadas com o toque dos atabaques, né, e os cânticos dos seus orins, dos seus adurás, né, e dançar para os seus orixás, para as suas divindades. E começou ali, em 1820, ali embaixo da Barroquinha, e em 1830 vem e funda-se a primeira casa de candomblé, que é o Iliexe Yanassô-Cá, que é o terreiro da Casa Branca. Né? Aí a Yanassô ficou como a sacerdotisa da casa, né? E dali vão surgindo outras casas que vão ocorrendo dissidências, né? E a Detá e a Calá, né? Se separa e vai e funda o Gantuá, né? O Gantuá, e depois vem e funda o Opofonjá. Então, assim, as três casas, tem a casa matriz, que é a Casa Branca, e as outras duas casas, que é o Opofonjá e o Gantuá, seriam aí as primeiras referências dentro de Salvador das religiões de matriz africana. Existem outras, temos Casa de Oxumaré e várias outras. Mas você cultuar as divindades, nós somos um ser sagrado, porque dentro de cada um de nós existe a centelha de Deus. Né? E eu costumo dizer assim, para que as pessoas compreendam, assim como nas religiões cristãs existe
Jesus, existe Deus, existem os santos, nós temos dentro de nós a centelha, né, de Olodumare, de Obatalá, eu tenho aqui Oxum, minha mãe, eu fui iniciada para Oxum, né? Então, assim, nós somos seres que carregamos dentro de nós a divindade. Sim. E saber fazer essa introspecção, que o recolhimento é exatamente para isso, espiritual, e buscar esse conhecimento dentro de você, para você ter a força necessária para compreender a caminhada da sua vida, né? Poder falar sobre a religião, poder falar sobre as ervas, poder falar sobre a culinária, né, a rica culinária, né, dos orixás, poder ensinar isso dentro das escolas para as crianças, né, não só as crianças, os colaboradores da escola ficam todos entusiasmados. Poder falar do negro, da negra, né, de uma forma mostrando o seu potencial, a sua beleza, a sua riqueza cultural, né, a sua riqueza ancestral. Né? É muito bom você poder trabalhar tudo de bom que existe no ser humano. Transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento. Que aula que nós tivemos aqui hoje, hein? Que privilégio, que coisa boa. Fico muito feliz de ter convidado a Yalorixá Joilda para estar aqui com a gente nesse programa. Eu gostaria de falar muito mais, a gente teria aqui pauta para horas de conversa, mas eu gostaria de encerrar falando a respeito desse título tão especial, Doutor Honoris Causa. Eu gostaria de saber como foi... Como que esse título chegou às suas mãos? Como foi receber a notícia de que você seria doutor honoris causa? Aline, eu estava já deitada e o meu telefone tocou. E atendi, e do outro lado da linha, o doutor Babalorixá, Alexandre de Oxóssi, me perguntou: mamãe, tudo bem com a senhora? Sua bênção. Eu falei: a sua bênção, papai. Que Oxum te abençoe sempre. Ele disse: eu estou lhe outorgando o título de doutor honoris causa. E eu perguntei a ele o porquê. Ele falou: diante de todas as maravilhas que a senhora tem realizado, não só dentro do município de Arapongas, mas em toda a sua atuação, em toda a sua atuação, dentro do estado do Paraná e fora, né? Eu fiquei muito lisonjeada. Esse título, ele representa para mim a minha mãe carnal, minha mãe Hilda, porque foi nela que eu me espelhei. É nela que eu sempre busco os bons exemplos, né, que eu não posso jamais machucar as pessoas, ferir as pessoas, ferir a dignidade dessas pessoas. Minha mãe sempre me disse que eu tinha que ajudar as pessoas a reconquistar a própria dignidade e que nós teríamos que estender a mão, independente de quem fosse, e ajudar a pessoa naquele momento, porque eu jamais saberia como seria o meu amanhã. E a vida, ela é uma roda que gira, né? Quantos de nós sabemos que já reencontramos pessoas com muitos anos de não se ver, e assim é a vida, né? Existem quantas histórias em que houve um momento em que eu pude acolher aquela pessoa, e houveram momentos que aquela pessoa me acolheu, né? Então, é assim que eu acredito na vida, é isso que é o orixá. O orixá, ele é vida, o orixá, ele é paz, o orixá é harmonia, o orixá é alegria, o orixá é a força, aquela força positiva, de que mesmo que o mundo esteja caindo em cima de você, mas ele diz: não, siga em frente, você segue em frente. Você só consegue entender a força de um orixá quando você recebe o abraço de um orixá, ou quando você sente essa força dentro de você, porque você já cultua o orixá dentro de você. Então, o orixá é tudo de bom. Eu não consigo viver sem orixá na minha vida. Orixá é minha própria vida.
Eu conversei aqui no Papo TN deste domingo com a Ialorixá Joilda Pereira de Jesus, que deu uma aula aqui pra gente a respeito da religião de matriz africana, falando aí sobre a crença, sobre a tradição, falando sobre preconceito e sobre como é importante levar informação, né? A informação, ela quebra paradigmas, né? A informação, ela transforma, né? A informação forma, né? Ela transforma a nossa vida, ela transforma as nossas ideias. E eu fico muito feliz de poder ter recebido a Ialorixá aqui na nossa gravação, aqui no nosso Papo TN. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Aline, o seu convite. Agradeço à Tribuna do Norte, né, o TN, pelo acolhimento desde a porta de entrada, o acolhimento humanizado, é um carinho muito grande, né? Parabéns a toda a equipe e que possamos aí continuar com as nossas missões de vida. Quando eu falo missões de vida, é que isso é uma vida, o sacerdócio é uma missão. Sim. Né? O sacerdócio é uma missão. E o sacerdócio dentro da religião de matriz africana, dentro do candomblé, para mim, é uma missão, uma coisa muito séria. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais aqui para o pessoal que quiser entrar em contato, quiser conhecer mais, te convidar para palestras, né? O conhecimento ele tem que ser multiplicado. Aline, nós temos o nosso templo religioso de matriz africana, o Ile Axé Titobia Afion Shumalaketu, que é a nossa casa, esse é o nome da nossa casa. Temos a nossa página do Facebook com o nome da casa, né? Esse mesmo nome, Ile Axé Titobia Afion Shumalaketu. A casa, ela está ali há 12 anos. Eu consegui com muita luta, até por conta da dificuldade, dos preconceitos, foi muito difícil conseguir legalizar a casa. Hoje, outros babas e iás têm essa dificuldade, e eu preciso falar sobre isso, né? Os gestores, né, eles precisam olhar, né, para o nosso povo de forma a criar uma situação mais equânime, criar condições para que os pais e mães consigam ter suas casas, terem acesso a condições de legalizar os seus templos religiosos, né? Até porque nós vivemos em um Estado laico e o artigo 5º, inciso 6º da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, ela diz lá que a crença, né, é de todos, você tem o direito a ter a crença e expressar essa crença de qualquer forma, mas que o Estado ele tem o dever e a obrigação de proteger todos os templos religiosos e seus adeptos. E eu vejo que precisa-se muito ainda em relação à questão dos povos de religiões de matriz africana. Sim. Então, muitas vezes, situações se dão porque falta um incentivo por parte do próprio governo, né, seja do poder público, de criar essa condição. Eu consegui legalizar, mas eu tive ajuda, eu recebi ajuda de pessoas dentro de toda a orientação, de montar estatuto, de ir para a Receita Federal, de ir para a Prefeitura, não é tão fácil. E quantas mães que estão ali, muitas não têm o mesmo conhecimento que eu tenho. Então, eu deixo aqui, aproveitar esse momento e sensibilizar os gestores nesse sentido, né? Eu vejo que hoje acontece com os templos religiosos de matriz africana o que se acontecia com a capoeira há alguns anos atrás, né? Hoje, a capoeira ela é tida como um patrimônio, né, histórico. Sim. E por que não as casas, os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, né? Por que não? Por que não viabilizar para essas mães e esses pais, né, esse acesso? Né? Talvez eles não tenham feito isso ainda por ter assim, dificuldades, muitas dificuldades serem impostas a esses pais e mães. Né? É aquela coisa assim, que quando você é preto, você tem que ser 10 vezes melhor. Uma mulher negra, um homem negro, para conseguir,
né? E aí as pessoas falam assim, eu não concordo com cotas para negro. Eu falo, se não existisse um racismo estrutural, institucional tão gritante ainda, realmente não haveria necessidade. Né? Mas as cotas... Só é contra realmente quem não conhece o desafio das minorias. Exatamente. Então, se faz necessário que tenha esse olhar, né, humano para esses pais e mães e que eles consigam legalizar seus espaços sagrados, porque é um espaço sagrado. Sem dúvida. E Alorixá, muito obrigada mais uma vez. O Papo TN deste domingo vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de continuar a conversa aqui, mas a gente tem o tempo, mas eu tenho certeza que não faltarão outras oportunidades para a gente trazer novamente esse assunto, para a gente falar e trazer conhecimento a respeito destes e de outros assuntos que eu tenho certeza que a Yalorixá pode contribuir aqui com a gente. Antes de encerrar, eu quero agradecer as nossas parcerias aqui do Papo TN, mandar um grande abraço para toda a equipe da loja Belíssima Apucarana. A Belíssima Apucarana fica na Avenida Curitiba, bem no centro da cidade, e lá você encontra tudo o que você precisa em moda masculina, feminina e acessórios. A Belíssima é responsável pelos figurinos aqui do Papo TN, e eu agradeço demais a toda a equipe, a Cleide, a toda a equipe lá, o atendimento é maravilhoso. Eu recomendo, se você ainda não conhece, conheça a Belíssima Apucarana. E eu quero agradecer também ao Salão Bela Imagem, que fica em Arapongas. Agradecer a Eliane e a toda a equipe que também cuidam do meu visual aqui para as gravações do Papo TN. A todas vocês, profissionais, muito obrigada pela parceria e pelo carinho de sempre. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. No domingo que vem estaremos de volta com mais um Papo TN aqui. Tchau!